Igreja Presbiteriana em Gameleira, organizada no dia 18 de abril de 1925. Naquela data memorável, estavam presentes os pastores Sebastião Gomes e Augusto Dourado. Porém, o presbiterianismo está presente neste povoado desde o princípio. Por isso, o nome Gameleira dos Crentes, porque debaixo de um pé de gameleira se reunia os primeiros habitantes deste povoado. Quanta história! Não dá para colocar neste vídeo tantas histórias vividas nesses 96 anos, comemorado no dia de hoje. Se nós estamos vivendo uma crise e se existe a Igreja Presbiteriana de Gameleira, devemos ter conhecimento que a Igreja passou e superou outras crises, como a seca de 1932. Quantas conquistas, quantas vitórias! Em 1933, a construção do templo em Conquista, e em 1958 a Congregação de Conquista se torna igreja e a primeira filha recém-organizada desta igreja. Em 1935, a igreja adquire o seu primeiro instrumento musical, registrado em ata, e nós encontramos esse primeiro instrumento descrito como harmônio. Nós vemos em 1953 a construção do Salão da Mocidade, porém a mocidade já existia desde 1917, desde janeiro de 1917. Vocês sabiam que em 1957 a Igreja Presbiteriana de Gameleira, atendendo a uma carta do Supremo Concílio, enviou uma oferta para a construção do templo evangélico em Brasília? Nós também vemos em 1957 registrado a aprovação dos estatutos da Igreja Presbiteriana de Gameleira. E a Casa Pastoral? Construída ou tendo o início das suas construções em 1958 e tendo o reverendo João Vasconcelos como o primeiro morador da Casa Pastoral em Gameleira. E o antigo templo? A conhecida Igrejinha, templo ampliado em 1960. E nós vemos que em 1960 também houve a organização da União Presbiteriana de Homens da UPH. Uma curiosidade registrada também nas nossas atas. Em 1965, no dia 21 de fevereiro, o Conselho adota os envelopes para a colocação dos dízimos e ofertas. E o Templo Novo? Nós vemos descrito nas atas todo o processo da construção, desde a compra do terreno em 1966 até a sua conclusão em 1993. Já ouviram falar no Cristo é Real? Em 1975 foi formado, organizado, o tão conhecido grupo Cristo é Real. Nós também temos registrado a organização da Igreja Presbiteriana de Ipanema, 1980 e 1981. Nós podemos ver esses registros desde o pedido até
a organização. Nós vemos também o histórico, ou temos também o histórico de Belo Campo. Em 1992, nós encontramos o pontapé inicial, a ida do nosso presbítero Jeremias até a construção do templo e da casa pastoral existentes ali. A congregação presbiterial da Macedônia, ela se transformou em congregação presbiterial, deixando de pertencer a esta igreja em 1992. A escola presbiteriana, ela foi organizada em 1993. Já tivemos uma escola presbiteriana sob a direção do pastor daquela época. Lagedinho passou a pertencer a esta igreja no ano de 2004 e o refeitório construído no ano de 2009. Eu louvo a Deus por fazer parte dessa história. Eu louvo a Deus por estar há 20 anos neste povoado. Eu louvo a Deus por pastorear esta igreja. Louvo a Deus pelos pastores que aqui estiveram comigo, como o reverendo Jorge, ali em Belo Campo, reverendo Hermilton e hoje o reverendo Jaed. Eu louvo a Deus por Deus ter me dado o privilégio de caminhar durante 20 anos com essa igreja, me tornando o pastor com mais tempo de pastorado à frente dessa igreja. Nós louvamos a Deus, porque Deus tem sido generoso, gracioso, e nós queremos nesse dia celebrar a esse Deus, porque as portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja do Senhor, e a igreja presbiteriana de Gameleira faz parte também da igreja militante do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. E nós louvamos a Deus por tantos que são gratos a Deus por fazerem parte da história de Gameleira. Vocês querem saber quem são estes? Então, continue conosco. Abraço, Pastor Adenildo. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Gameleira. Para a gente é um prazer imenso e saber que a gente faz parte dessa história, para a gente é um grande privilégio. Eu queria só lembrar de um versículo que eu gosto muito, que é Gênesis, capítulo 17, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu aí e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Que a igreja de Gameleira possa continuar na presença do Senhor e ser perfeita. Amém? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Igreja Presbiteriana em Gameleira dos Crentes. Eu falar da igreja de Gameleira é algo interessante para mim pelo seguinte: é falar da minha história, é falar da história da minha família. Eu, neto de presbítero, o meu avô, Antônio Bertoldo, minha família toda, né, criada aí na igreja, eu criado vendo os pastores na casa do meu avô, nas tardes, criado junto com algumas famílias pastorais aí da igreja.
e também, né, tendo contato com a igreja desde tão cedo e me envolvendo com os trabalhos aí da igreja, o amor que tenho a essa querida igreja. Fui batizado nessa igreja, professei a fé nessa igreja. Minha esposa Claudineia também batizada e professou a fé nessa igreja. Meu sogro, também liderança da igreja. Amigos que hoje são presbíteros da igreja, meu querido amigo pastor reverendo Adenildo. Tive o privilégio de ter as minhas filhas, Ayla e Maia, também batizadas na Igreja Presbiteriana de Gameleira. Não é isso, filhas? Sim! Sim! Tivemos então esse grande privilégio, né, de poder não só pertencer a essa igreja, se sentir parte da igreja, mas também a honra de poder louvar a Deus por a vida dessa querida e essa amada igreja. Mesmo vivendo, meus irmãos, nesse tempo difícil, nesse tempo complicado, que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus encha essa amada igreja da sua graça e da sua bênção. Fica aí o abraço de um querido filho, de um querido amigo, irmão em Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a cada irmão, a cada servo do Senhor. Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus. Primeira Igreja Presbiteriana em Gameleira dos Crentes, onde meus pais, meus avós paternos conheceram e serviram a Deus. São 6 gerações, a começar dos meus avós. Uns já foram, outros ainda estão, e queremos crer que muitos outros farão parte dessa história. Gratidão a Deus, porque homens e mulheres dispuseram no seu coração servir a Deus neste lugar, e há 96 anos organizarem a primeira igreja presbiteriana onde eu faço parte, né? Que possamos honrar a Deus, os nossos antepassados, honrar o lugar, nome Gameleira dos Crentes, honrar uns aos outros como irmãos em Cristo. Que Deus nos abençoe. Parabéns, primeira Igreja Presbiteriana, pelos seus 96 anos. Igreja Presbiteriana de Gameleira, completando 96 anos, onde eu também faço parte desta igreja, porque eu fui recebido por essa igreja no dia 13/12/2009. Fui eleito a diácono no dia 8/9/2019. Tomei posse no dia 13/10/2019. E hoje eu também faço parte desta igreja abençoada. Uma igreja que eu amo tanto. Amo cada irmão, cada irmã dessa igreja. E que Deus continue derramando da sua infinita graça sobre a vida de cada irmão dessa igreja. Que Deus nos abençoe. Salmo 126, versículo 3 diz: Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Graça e paz, amados. O que representa para mim a Igreja Presbiteriana? Representa vida, uma vida em abundância. E na minha vida, o que representa a Igreja Presbiteriana? O alicerce. Para mim, a Igreja Presbiteriana, na minha vida particular, é como se eu fosse a casa e eu estava caída e o Senhor Jesus me levantou, trazendo-me vida. E então, é como se fosse o alicerce que foi levantado na minha vida. E para a nossa comunidade, eu creio que seja a solução de todos os problemas. Quem tem
passa por problema e dificuldade, encontra na igreja a solução de todos. E como esse versículo mesmo diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, eu tiro para minha vida e digo, grandes coisas o Senhor fez por mim, e por isso estou alegre. A igreja presbiteriana fez por mim. Então, por isso eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E a igreja presbiteriana, como parte desse renovo, dessa nova vida. Graça e paz, amada igreja. Quero dizer que é motivo de grande alegria fazer parte da Igreja Presbiteriana de Gameleira. Quero agradecer a Deus, por ter me escolhido para fazer parte do seu povo e dizer que o sentimento é de gratidão. Gratidão porque o Senhor me escolheu e essa igreja significa a presença de Deus nas nossas vidas, Sentir a presença de Deus nas nossas vidas, isso não tem preço, é muito bom. A gente sente uma paz interior que não tem preço, Quero deixar um versículo aqui que eu compartilhei na amada igreja e com a amada igreja e quero compartilhar hoje, que é um versículo que eu vou levar no meu coração pro resto da minha vida, porque no momento que eu compartilhei eu estava sentindo a presença de Deus no meu coração, na minha vida. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos neles. Vinícius também tem um versículo para compartilhar com vocês. Eu quero deixar aqui, marcado na Bíblia, um versículo para a minha querida igreja. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Apesar de não poder ir para a igreja no dia 18 de abril, minha alegria era de ir para a igreja, mas não pode ir, você já fez a vontade de Deus. Já abençoa a minha família toda. Graças a Deus, meus filhos têm me até aqui, o Senhor tem me ajudado. A graça e a paz do Senhor, A minha gratidão a Deus pelos 96 anos da Igreja Presbiteriana de Gameleira. Com muita felicidade, um prazer que eu falo da igreja, porque foi o Senhor na minha vida desde a minha infância que eu frequentava. E tem um louvor que resume assim a minha vida, por tudo que Deus tem feito na minha vida, Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Graça e paz, meus irmãos. Eu, Magnólia Moreira Brito, membro desta igreja, a Igreja Presbiteriana de Gameleira, estou aqui para homenagear a minha amada igreja, que hoje está completando mais um aniversário, mais um ano de vida que Deus concedeu. Quero agradecer ao meu Deus a oportunidade de estar aqui falando e dizer que eu me sinto feliz por pertencer
a esta igreja. Aqui eu me batizei, dei minha profissão de fé. E ela tem muito valor na minha família, na comunidade e na minha vida, principalmente na minha vida. E quero falar também que ela é um marco muito grande, desde o seu fundamento. E nos dias passados e nos tempos presentes, a Igreja Presbiteriana de Gameleira tem sido uma igreja abençoada e que tem abençoado muito. Obrigado, meu Deus, pela Igreja de Gameleira existir. Obrigado, Senhor, que o Senhor existir. Obrigado, Senhor, que o Senhor esteja abençoando esta igreja de uma maneira toda especial, na vida do pastor, na vida da liderança, na vida dos irmãos e em todas as famílias. Que eles continuem, Pai, trabalhando e que o Senhor esteja derramando bênçãos, bênçãos e muitas bênçãos na vida da Igreja Presbiteriana de Gameleira. Deus, eu te agradeço, no nome de Jesus, por eu pertencer a esta igreja. Obrigado, Senhor, e que através dela, vidas e muitas vidas se cheguem aos teus santos pés. Obrigado, Senhor. Parabéns, igreja, parabéns. Eu me sinto muito feliz em fazer parte da Igreja Presbiteriana e em ter a Igreja Presbiteriana em nossa comunidade é muito importante também. Graça e paz. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Somos gratos a Ele por fazer parte desta igreja e desta história. Nós queremos ler no Salmo 92 um versículo que diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Louvado seja o nome de Deus, né? Nós agradecemos ao Senhor por fazer parte da Igreja Presbiteriana, né? Nós somos gratos a Deus por fazer parte dessa história, né? Fazer parte dessa comemoração e dessa história. Louvado seja o nome de Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e na nossa família. Eu sou grato a Deus por ter a minha família, né, na Igreja Presbiteriana. Somos gratos a Deus por tudo. Igreja Presbiteriana, primeira Igreja Presbiteriana de Gameleira, né, uma igreja que foi de suma importância para as nossas vidas, né, uma igreja que acreditou, né, no nosso ministério, uma igreja que fez com que despertasse em nós o desejo pela obra do Senhor. Então essa igreja contribui muito na nossa formação e queríamos deixar aqui a nossa palavra de gratidão a Deus, né, pelos 96 anos, estamos próximos aí do centenário, né, se Deus permitir. Então, queria deixar aqui a nossa palavra. Primeiro, agradecer a Deus pela existência dessa igreja, né? E rogamos a Deus que abençoe a cada dia, né, o pastor Adenildo, juntamente com o seu conselho, abençoe, né, a vida desses amados irmãos, a igreja que nós amamos, a igreja, né, que a cada dia a gente aprende amar mais, né? Tendo em vista que é uma igreja, né, onde nós começamos a nossa carreira, quem sabe, podemos dizer desde 90, meados de 96, né? Então nós só temos de agradecer a Deus por essa igreja, pela importância que ela tem, né, nas nossas vidas. Então nós rogamos ao bondoso Deus que abençoe essa igreja, abençoe cada membro dessa igreja, juntamente com o pastor e todo o seu conselho. Então, que Deus abençoe. Nós agradecemos a Deus por mais um ano de existência dessa igreja e podemos dizer, né, a família pastoral,
podemos aqui dizer que nós fazemos parte, né, da história dessa igreja. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Significado de fazer parte da igreja é isso, andarmos com Jesus, termos a oportunidade de ser considerado cristão, de poder buscar a um Deus que nos ouve, que nos responde, que nos capacita, que nos dá força e nos faz superar todos os obstáculos da nossa vida. Desde pequeno, o caminho para essa igreja, tive a oportunidade de ser batizado aí, de batizar os meus filhos, e é através dela que Deus colocou a oportunidade de podermos adquirir conhecimento para ter um desenvolvimento na nossa vida espiritual, que Deus venha amadurecer o nosso espiritual e assim impactar as nossas vidas em todos os lugares que nós fomos, em todas as nossas áreas. Fazer parte da igreja é ter uma identidade de cristão e saber que juntos seguimos em uma só fé, em um só caminho, buscando a Cristo, e através da sua misericórdia e graça chegaremos lá, na glória, no reino de glória, para podermos continuarmos adorando a Deus com toda a honra e glória que Ele merece. E tenho muita saudade dos nossos acampamentos, dos momentos de compartilharmos juntos, sem nenhuma restrição, sem nenhuma barreira, mas creio em Deus que, se for da vontade dEle, estaremos juntos louvando e agradecendo esse Deus Altíssimo, em comunhão e em uma só fé. Gostaria de parabenizar a Igreja Presbiteriana de Gameleira pelos seus 96 anos e dizer o tanto que a igreja é importante nas nossas vidas e fez parte da nossa história. Uma igreja que passou de gerações e deixou marcas memoráveis que vamos carregar para o resto das nossas vidas. Sinto muito orgulho de fazer parte dessa igreja, uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora e uma igreja que carregamos em nossos corações. Parabéns pelos seus 96 anos. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Gameleira. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Gameleira. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Gameleira, pelos seus 96 anos de resistência, que até hoje nós estamos sendo acolhidos, o seu povo todo ali de Gameleira, através das autoridades religiosas, para que nós possamos ter dias melhores assim na nossa vida. Graça e paz. Nós estamos aqui para relembrar um pouquinho dos benefícios da Igreja Presbiteriana Mãe de Gameleira. Meu Deus, como vocês foram bênção em nossas vidas durante todo o período de seminário, aliás, durante uma vida toda, né? Então nós estamos passando aqui para agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês, que Deus de uma forma toda especial continue abençoando toda a família, a Igreja Presbiteriana Mãe de Gameleira, o nosso pastor, que para mim é o meu pastor, que eu amo de paixão, a vida de Lécia, a vida de Jonta, a vida de PG, que Deus continue de uma forma toda especial. Vocês são muito especiais nas nossas vidas e nós somos muito gratos ao Senhor pela vida de cada um de vocês, viu? Um beijo, um forte abraço e que Deus continue prosperando essa igreja para a glória e louvor do seu nome. De fato, agradecemos a igreja por toda uma vida juntos, né? Agradecemos a liderança, o conselho, juntamente com o pastor, Liga Juvenil, UPA, Mocidade, Igreja, Ministério de Louvor e hoje como pastor. Então a Igreja Presbiteriana Mãe de Gameleira contribui muito para a nossa vida. Então que Deus continue abençoando e fortalecendo a vida de cada um de vocês.
Forte abraço. 96 anos da Igreja Presbiteriana em Gameleira dos Crentes. 96 anos de muita história. Histórias do Evangelho contado e propagado aqui neste lugar, de vidas transformadas para a glória de Deus. Há 96 anos a Igreja Presbiteriana aqui em Gameleira vem pregando o Evangelho da salvação, e assim Deus alcançando vidas para a glória do seu santo e bendito nome. Santa paz de perdão é a nova lá dos céus. Santa paz de perdão, bendito nosso Deus. 96 anos, eu faço parte dessa história. Grande é o nosso Deus. Quantas bênçãos, quantas realizações. E nós bendizemos o Senhor, e agora como família, residindo há 20 anos em Gameleira. Nós queremos glorificar o nome do Senhor. Bendizemos por esse presente que Deus tem nos dado, de conviver e de ter os nossos filhos ligados à Igreja Presbiteriana de Gameleira, tendo Gameleira como a sua igreja mãe, a sua igreja de origem, e nós somos gratos a Deus, felizes por Deus ter feito com que nós já estivéssemos aqui há 20 anos, gratos a esse Deus. Olá, amados, graça e paz. Nós louvamos a Deus por essa igreja, louvamos a Deus por vocês na nossa vida. Nós fazemos parte dessa história, né? Aqui nós conquistamos muitas amizades, amigos mais chegados do que irmãos, amigos que estão conosco mais próximos do que muitos parentes, e nós somos gratos a Deus por isso. Louvo a Deus pelo trabalho feminino, por essa SAF que me acolheu. Louvo a Deus porque sentimos que somos abraçados por todos vocês. Então nós podemos falar que como família, que nós fazemos parte dessa história. Deus seja louvado e a Deus toda a glória. Abraço. E nós vamos agora fazer uma breve reflexão. Leste IPG, muito obrigado pela presença de vocês. E nós queremos ler em Crônicas, primeiro das Crônicas, que trata das genealogias, que começa da seguinte forma: Adão, Sete, Enos, Cainã, e assim a sucessão de nomes nas genealogias registrada aqui no livro de Crônicas. E as genealogias, elas são muito parecidas com as atas, e que nós citamos no início alguns atos registrados na história de Gameleira. Porém, as genealogias também tratam de vidas, de famílias, de pessoas, e nesse caso aqui, que fizeram parte da história de Israel. E nós fazemos parte da história de uma igreja. E nós queremos olhar, assim, de uma forma muito breve, para essas genealogias e tirar algumas lições. Quando eu era jovem, existia o Banco Bamerindos, e no intervalo do Jornal Nacional, aos sábados, existia sempre uma participação que dizia e concluía com a seguinte frase: é gente que faz. E nós fazemos não apenas parte da história, mas nós fazemos também a história. É uma igreja histórica, existem histórias de pessoas que fizeram parte e faz parte dessa história. E quando nós olhamos para Crônicas, nós podemos chegar à primeira conclusão: existem pessoas que fazem e fizeram histórias positivamente. E nós, quando nós olhamos aqui, nós podemos ver, como no verso 3, Enoque, que a Bíblia relata que em Gênesis que foi um homem que andou ou que andava
com Deus. Em Hebreus fala que ele agradava a Deus. E em Judas fala que ele justificava sobre Deus. O que é, aliás, testificava sobre Deus. Se nós olharmos, nós vamos encontrar nessa genealogia menção a Noé. E Noé foi um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Fala de Abraão, o homem de fé, o pai da fé. Fala de José, que destaca a sua fidelidade em todas as áreas. E nós encontramos pessoas que, na história de Israel, que fizeram histórias positivas, que são lembradas até hoje pelos seus marcos positivos. Não convém citar nomes, mas quantos nomes nós poderíamos citar de pessoas que fizeram histórias positivas nos seus ministérios, nos seus presbiteratos, diaconatos, através da música, pessoas que se destacaram como intercessores, como pessoas evangelizadoras, na área de evangelização. Quantas pessoas marcaram a história de Gameleira com as suas histórias positivas que são lembradas até hoje e que serão lembradas até a volta de Cristo. Basta olhar as atas, os arquivos, e nós vamos lembrar de muitos e muitos que fizeram histórias positivas. Mas nós olhamos para crônicas e encontramos nessas genealogias pessoas que também fizeram histórias negativas. Nós vemos, por exemplo, o primogênito de Judá, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor matou. Rúben, por ter adulterado com uma das concubinas do seu pai. Nadab e Abiú, que foram mortos por levar fogo estranho perante a face do Senhor. Ezé e seu irmão, que foram mortos pela prática de roubo de gado. E nós vemos essas pessoas que estão registradas com fatos negativos, que existem registros de atitudes negativas dessas pessoas. E na história da igreja, de qualquer igreja não é diferente. Quando nós lemos as atas da igreja, também nós vemos pessoas disciplinadas, pessoas excluídas, pessoas admoestadas. E encontramos registros de atos negativos. E como em qualquer outra igreja, a igreja de Gameleira, também nós encontramos pessoas que fizeram histórias negativas. Faz parte da história. Faz parte da história bíblica. Faz parte da história universal. Faz parte da história eclesiástica. Faz parte de qualquer história familiar. E que Deus possa estar recuperando esses que ainda estão vivos. Esses que fizeram ou que ainda estão fazendo histórias negativas. E se você faz parte desse grupo e ainda está sobre a face da terra, o nosso convite para que você volte e que você reconstrua a sua história em Cristo. E se assim desejar, pode reconstruir a história ao nosso lado na Igreja Presbiteriana de Gameleira. Nós encontramos também um terceiro grupo, o grupo de pessoas que fizeram histórias no anonimato. Pessoas que nós encontramos, Azarias, Adaías, os porteiros, os carregadores, os cantores, que não têm o mesmo destaque de Enoque, de José, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Davi, mas são pessoas que fizeram as suas histórias. Quando nós olhamos para a história aqui, nós encontramos pessoas que só o citar do nome, fatos são lembrados, e não um ou dois fatos, mas fatos, histórias são lembradas, marcos são destacados na vida dessas pessoas. Mas, quando nós olhamos para a história da igreja,
Existem estes, igualmente, que se destacam e destacaram com esses fatos que sobressaem. Mas o que eu quero colocar, nós encontramos também estes, talvez no anonimato, mas com fidelidade a Deus. Talvez sem o reconhecimento dos homens, mas sendo reconhecidos por Deus. Talvez em trabalhos que não geravam nem tanto destaque como outros, mas que com fidelidade a Deus, mesmo no anonimato, mesmo sem um reconhecimento, e que já foram muitos reconhecidos por Cristo na glória, e outros terão seus nomes reconhecidos no futuro. Mas eu louvo a Deus por esses, que mantiveram a sua fidelidade, dia após dia, ano após ano, e mesmo que talvez não estejam registrados em atas, talvez que não são lembrados, mas que foram fiéis e fizeram história no anonimato. Em toda igreja, em todo país, em toda história universal, nós vamos encontrar estes. Existem aqueles que, como eu já ouvi, que são as montanhas, que são visíveis mesmo à distância. E diante desses nós não podemos competir com as montanhas, com estes que foram agraciados por Deus, com sabedoria acima da média. Mas, mesmo sem competir, nós podemos ser pequenos monturos, que, mesmo invisíveis, podemos manter a nossa fidelidade. Nós também encontramos o quarto grupo de pessoas aqui. Pessoas que mudaram o rumo das suas histórias. Pessoas que poderíamos denominar as ilustres histórias daqueles que eram inclinados ao fracasso. E eu quero citar pelo menos alguns nomes. José do Egito tinha tudo para ser alguém sem história, ou com história de escravatura. José é vendido pelos seus irmãos, teve até um princípio marcante, mas chega no Egito como escravo, e que poderia ser mais um escravo no Egito e ter o seu nome apagado da história. Mas pela graça e misericórdia de Deus, José muda o rumo da sua história. Deus muda o rumo da história de José. E nós encontramos também Jabez. E quando nós encontramos no capítulo 4, verso 9 e 10, que você pode ver, que desde o seu nascimento e durante parte da sua vida, passando por sérias dificuldades, mas ora a Deus, e Deus responde essa oração, e Deus muda o rumo da história de Jabez. E aí a tão famosa oração de Jabez, quando Deus muda o rumo da história de um homem inclinado ao fracasso. O que falar de Finéias? O que falar desse jovem que muda o rumo da sua história, que poderia ser mais um no mundo da prostituição e que se destacou entre aqueles que buscavam e buscam a santidade de Deus? Quantas pessoas mudaram o rumo da sua história através do Evangelho de Cristo Jesus? Quantos que tinham suas vidas em gameleira, como pessoas desacreditadas, pessoas que geravam vergonha a seus familiares, pais que geravam vergonha a seus filhos, e que hoje têm e tiveram os rumos das suas histórias mudadas. E o Evangelho é especialista nisso, mudar o rumo da história de homens e de mulheres. E nós louvamos a Deus por essa mudança de rumo de forma positiva. Quantos hoje no Evangelho, e que já outros estão em Cristo, que deixaram o mundo da prostituição, da idolatria, que deixaram o mundo do pecado, do alcoolismo, das drogas, do adultério. E nós louvamos a Deus por estes que tinham tudo para ter um desfecho de uma história extremamente negativa. E nós vemos exemplos também do Novo Testamento, mas que Deus muda o rumo da história. E nós bendizemos a Deus por estes que tiveram as suas histórias mudadas exclusivamente através do Evangelho e da pessoa bendita do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Mas nós queremos falar e interceder por aqueles que tinham tudo para ter histórias marcantes e que tiveram histórias negativas. Por exemplo, os filhos de Davi. Davi, músico, Davi, poeta, Davi, homem de Deus, Davi, homem com vida consagrada a Deus. Mas o que falar dos seus filhos? Histórias negativas, os filhos de Samuel, que chega à sua velhice, e mesmo antecedente a Paulo, ele poderia dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Um homem que desafia os israelitas para olhar para a sua história, e os israelitas reconhecem como homem de Deus, mas que os seus filhos não foram aprovados como sucessores do juizado e do sacerdócio de Samuel. E a nossa oração é por estes, tantos filhos de crentes, filhos de liderança, filhos de irmãos, tantos desviados, tantos perdidos, tantos em pecado, que desde os primórdios do Evangelho em Gameleira, e que estão fazendo e fizeram histórias negativas, aos que estão vivos, Deus ainda pode mudar o rumo. E nós lamentamos a vida destes que tinham tudo para hoje estar no presbiterato, no pastorado, no diaconato, à frente dos ministérios de louvores, mas estão afundados no pecado, estão embrenhados no pecado. A nossa oração é para que Deus os restaure em Cristo Jesus. Mas, quando nós olhamos para Crônicas, em quinto lugar, nós encontramos pessoas que os nomes são desconhecidos. Eu creio que essas pessoas até fizeram história, mas não existe registro de história. E nós podemos, hoje, talvez falar que são homens que não fizeram história. E quando nós olhamos nas genealogias bíblicas, nós encontramos desconhecidos. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós encontramos também um grupo que não faz e não fizeram história. Apenas passam, apenas estão, mas não são, não fazem história. E estes que não têm feito história, nós louvamos a Deus por não ter registro na vida de muitos desses de histórias negativas. Mas são pessoas que apenas congregam, são pessoas que apenas recebem, são apenas pessoas que apenas estão, mas não são. O nosso desejo é para que Deus comece a fazer com que essas pessoas façam história, mas que sejam histórias positivas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, em último lugar, nós encontramos pessoas que foram excluídas da história no livro de Crônicas. Eu queria citar apenas um exemplo dentre muitos: os filhos de Eli. Eles foram excluídos da história. Saul foi um outro que foi excluído da história. E a exclusão dessas pessoas vieram com a morte. E todos nós seremos excluídos através das nossas mortes da história. E eu fico meditando quando alguém morre, quantas histórias morrem com as pessoas ou com estas pessoas que morreram. Mas pessoas que foram excluídas por histórias negativas, e a exclusão veio com punição dos seus pecados. E nós vemos na história da igreja pessoas que foram excluídas da história por causa do pecado. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos Ananias e Safira. E nós queremos clamar a Deus pelos que estão vivos, para que Deus não exclua da história, não apenas da igreja, mas do cristianismo, diante da vida e da forma como eles têm vivido. A nossa oração, o nosso desejo é que Deus traga arrependimento, é que Deus traga conversão, e que Deus não exclua quantos já foram excluídos por causa do pecado. Quantos e quantos já foram literalmente mortos, a exemplo dos filhos de Eli, por causa de uma vida de desobediência a Deus.
uma das punições à igreja de Corinto, pela vida em pecado e participando da mesa do Senhor, é devido a histórias negativas e Deus punindo com a morte. Pessoas que foram excluídas da história. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas. E você? Qual a história que você tem construído? Qual tem sido a sua história? Eu quero concluir falando de uma história muito mais do que uma história eclesiástica. Muito mais do que estar arrolado como membro de uma igreja. Eu quero falar da sua história em Cristo Jesus. Jesus é a nossa história. Jesus foi a nossa história. Jesus fez a história das nossas vidas. E o meu desejo, a minha oração, é para que em Cristo Jesus a sua história seja uma história marcante em Cristo Jesus. E que a sua história não termine nas trevas, mas que a sua história possa dar prosseguimento no céu de glória, na glória em Cristo Jesus. Este é o meu desejo. E nós que fazemos parte e celebramos hoje os 96 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Gameleira, um dia a história dessa igreja também findará. Mas muitos que passaram e fizeram história na Igreja Presbiteriana de Gameleira são pessoas que continuarão as suas histórias perante o trono da graça, perante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. E nós queremos concluir louvando a Deus e orando a Deus pelos 96 anos da Igreja em Gameleira. Muito obrigado, Pai. Bendito e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado por esta igreja. Obrigado pela graça, pelo perdão, pela misericórdia do Senhor sobre a vida dessa igreja. Obrigado, ó Deus, nesse dia. Ó Deus, obrigado porque num período de mortes, de luto, de pandemia, ó Deus, de ausência de culto presencial, o Senhor nos dá a graça de nos alegrar, porque a igreja é muito mais do que uma celebração de corpos presentes no lugar. A igreja somos nós somos a igreja de Cristo Jesus. E nós louvamos porque a igreja de Cristo Jesus é útil, é essencial e tem sido essencial neste mundo. E nós queremos pedir, ó Deus, que a igreja do Senhor possa ser santificada, possa ser avivada, possa ser despertada, possa ser alimentada em Cristo Jesus. Ó Deus, abençoa, Deus, a liderança da Igreja Presbiteriana de Gameleira. Abençoa, Senhor, todos que fizeram parte e que estão residindo fora deste município. Abençoa, Senhor, aqueles que estão residindo nesse município. Muito obrigado por aqueles que fizeram parte e passaram por essa igreja, que já estão na glória. E que o Senhor continue a nos abençoar. Ó Deus, nos abençoe como igreja. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, e que as eternas e divinas consolações do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, através de Cristo Jesus, em nome da Trindade Santa. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus os abençoe e que Deus permaneça conosco em Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço a todos.